Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa A Resenha. O nosso convidado de hoje talvez é o maior fotógrafo brasileiro, ou quiçá do mundo, Antônio Carlos Mafalda. Mafalda, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, uma satisfação em estar presente aqui nesse momento conversando com vocês. Ainda mais que é sobre esporte, sobre a vida de fotógrafo, é um troço mais... uma paixão que há muitos anos me acompanha. Né? Mafalda que era gaúcho. Mafalda, como é que começou essa tua paixão pelo fotojornalismo? Tu era repórter, é isso? Eu fui repórter. Eu fui editor do jornal Tribuna da Produção. Primeiro fui repórter do Jornal da Produção em Carazinho, Rio Grande do Sul. Depois fui editor do jornal Tribuna da Produção. Ali eu tive o meu primeiro contato, porque eu tinha que também escrever e fotografar. Então foi um aprendizado. Enfrentei alguns problemas, né? Problemas políticos da época, que havia muitas... não se podia publicar muita coisa. E eu andei publicando certas coisas que eram contra a época, né? A época política, no caso. Tinha uma ditadura forte. E aí eu tive já um AI-5, já fui detido por esse AI-5. Antes eu já tive uma passagem histórica na época de estudante, né? Então era um pouco rebelde, né? E sempre fui um militante na época considerada comunista, né? Mas nós tínhamos um lado socialista que eu conservo até hoje, graças a Deus. Mas era problema político. E depois aí eu perdi o jornal. Mas eu já tinha fotografado, já estava fotografando. Já fazia jogo do Ouro Verde, do Palmeirense, lá em Palmeiras das Missões, entendeu? Do Gaúcho Passo Fundo. Então eu já sabia que eu queria fotografar. Quando eu fui para Zero Hora, na década de 70, eu já fui pensando na fotografia e já ingressei na fotografia. Antes de a gente entrar no assunto esporte, Mafalda cobriu guerra. Eu fiz, na verdade, duas guerras importantes, entendeu? Que é uma que foi o Irã e Iraque, e depois eu fiz um movimento que teve na Jordânia também. Fizemos até junto com o Globo Repórter e participei de várias revoluções aqui na América Latina. Nicarágua, participei em El Salvador, no Chile, Uruguai, Argentina. Tomei uma cadeia no Uruguai, tomei uma cadeia na Argentina também, no Chile. E conheci muitos brasileiros, né? Até que chegou uma época que eu também me exilei. Uma época que no Cone Sul havia muita pressão política e eu acompanhei toda aquela sequestro que houve do Universindo Dias e a Lília Celiberti, né? E aí fui obrigado a pegar minha família e também ir embora do Brasil, para me manter vivo. E isso foi na época em que já era na década final da década de 70, por aí, né? Agora vamos entrar no esporte e aí vamos dividir aqui, porque Mafalda cobriu Copa do Mundo, Fórmula 1, Copa América, Eurocopa, Pan-Americano, Campeonato Brasileiro, Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho. Nós vamos começar falando de Fórmula 1. Como é que foi entrar nesse cenário da Fórmula 1 e como é que foi cobrir aquela época de grandes pilotos, Alain Prost, Nigel Mansell e Ayrton Senna? Olha, eu tive um professor, cara. Um cara que eu considero, e eu acho que o Brasil todo considera, um dos maiores conhecedores de Fórmula 1 e um dos grandes fotógrafos de Fórmula 1 e também de futebol, chama-se Lemir Martins. Lemir Martins foi, para mim, o mestre dos mestres, entendeu? Foi um dos maiores fotógrafos que eu conheci. E ele formou muitos fotógrafos que vieram dele. Eu fui um, o JB Scout foi outro, e outros tantos, o Roberto Marinho, que é do Globo também, que vem na mesma época. E foi o cara que me deu os primeiros passos. E uma das coberturas que eu lembro, assim, que eu gosto de dedicar a ele,
ao Lemir, faz muito tempo que eu não sei do Lemir, foi quando teve a Copersucar, o Fittipaldi e o irmão dele, o Emerson Fittipaldi e eu não lembro agora o outro irmão dele, o Fittipaldi, fizeram a Copersucar. A Copersucar foi um carro de Fórmula 1 feito no Brasil. E essa corrida mais importante foi na Argentina. E o Lemir era o fotógrafo da editora Abril, do Placar, na época. E eu fui fazer essa cobertura. Eu nunca tinha entrado no autódromo, entende? Aí eu cheguei no autódromo, eu fiz as primeiras fotos, e as primeiras fotos eu só consegui pegar, ou pegava só a frente do carro, ou só o rabo do carro, entendeu? Aí eu tive a humildade de chegar para o Lemir e dizer, ó, Lemir, eu estou com um problema. Depois de revelar o filme, eu mostrei para ele, ele começou a rir. Diz, ah, rapaz, isso aí não é assim. Então foi o cara que me deu a primeira dica, né? Não teve o prazer de me ensinar. E realmente eu me dei muito bem, né? Eu fiz a foto do incêndio do carro da Copersucar. Foi um dos fotógrafos que fez a foto também, entendeu? Então comecei a ir na Fórmula 1 e brigava dentro do jornal para fazer Fórmula 1, né? Como eu, tinha outros também, né? Mas eu sempre me preparei para essas coisas, entendeu? Eu me preparava, eu me dedicava, eu lia, eu me informava, eu sabia tudo, o que ia acontecer na Fórmula, quem é o cara mais importante, entendeu? E eu fiz o Moco em São Paulo, a estreia minha na Fórmula 1 no Brasil, e o Fittipaldi. E tinha um piloto argentino que corria nessa época, era famoso. Agora, desculpa, mas a minha cabeça está um pouquinho... e eu fui fotografar ele na frente, né? Fui na frente do carro, o carro estava parado e ele saiu do boxe e eu fui na frente para fotografar ele. Quando eu comecei a fotografar naquela época, não tinha essas máquinas aqui, né? Era uma fotinha por vez, né? E olha lá, né? Quando eu fotografei ele arrancou o carro e pegou o câmera que era da manchete e quando eu vi que eu ia quebrar as pernas, né? Ele ia me derrubar. Eu me joguei no carro, entende? Então tem uma sequência de imagens minha, eu me jogando no carro, feita pela TV Tupi, eu acho, ou Manchete, não me lembro. E aí eu me consagrei, né, cara? Que eu fui notícia no mundo todo, a primeira vez, em cima do piloto. O piloto parou o carro, saiu do carro, veio me atender, veio o pessoal, veio ver se eu tinha me machucado. E eu já vi que eu estava sendo uma notícia, eu já dei tipo jogador de futebol, deu uma dorzinha na perna, né? Mas foi uma estreia fantástica, né? E aí eu passei a ser escalado, meio que natural, assim, para fazer Fórmula 1. Então, esse foi fez Emerson Fittipaldi, fiz o Moco, eu gosto de dizer que fiz o Moco, porque o Moco foi um dos pilotos que eu me apaixonei, porque o cara dirigia tipo Ayrton Senna, entendeu? Acho que o Ayrton teve alguma coisa do Moco, sabe? O Ayrton Senna foi o melhor piloto que você viu? Para mim, eu acho que é como tu falar de... Quem é que tu conheceu de jogador de futebol que eu conheci o Pelé, mas não vi o Pelé, não fotografei o Pelé. Então eu acho que o Ayrton Senna, não tenho certeza, é Ayrton Senna. Que eu queria chegar? O Prost eu acho que foi um grande piloto. Como é que foi para você viver esse tempo do Ayrton Senna? Porque assim, o povo brasileiro está carente hoje, ele não assiste mais a Fórmula 1. Eu também não. É muito raro. Como é que foi para você vivenciar esses momentos? Eu tive praticamente lado a lado. O privilégio de trabalhar com a Ayrton foi o seguinte, a Marlboro me contratou, tu vê que coisa, né? Eu fui fazer um pneu, uma foto de um pneu e fiz o cartaz da Marlboro no fundo, e um carro passando, e a Marlboro achou fantástica aquela foto. E eu publiquei aquela foto, foi publicada. Naquela época tinha a Reuters, a UPI comprava o material da gente também, entende? Então eu publiquei aquela foto e o cara da Marlboro conhecia eu, por causa dos jornais, o pessoal me conhecia. Não havia essa infinidade de fotógrafos, era menor, entende? Então eu conheci esse cara da Marlboro, aí o cara da Marlboro me convidou para trabalhar com... Aí eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, né? Viajei para a Europa, acompanhei o Ayrton me deu uma carona uma vez, entendeu? De helicóptero, de avião. Então eu tive assim uma certa, não intimidade, porque ele não era um cara muito legal.
tu pedia para ele, posso fazer uma foto tua, que eu gostaria de fazer uma foto encomendada às vezes, né? Ele nunca se negou. Eu sempre respeitei. E eu me consagrei com o Ayrton, e tem fotos minhas aí que contam a história do Ayrton, que é uma lágrima que o Ayrton tinha dentro do carro, sentado, uma imagem muito legal, está num livro dele. Tem outros livros que saiu foto minha. Mas eu acho que a foto que me consagrou foi a festa aniversário dele. Aí, o Ayrton estava na festa e eu perguntei se eu podia entrar. Ele mandou eu entrar, porque eu fazia para o Marlboro e ele era patrocinado pelo Marlboro. E eu educadamente pedi, eu posso fazer uma... Não, faz a foto, fica à vontade. Come um bolinho também, pá, aquele negócio. E eu comecei a fotografar. Chegou um amigo dele, que era um grande parceiro dele, eu já conhecia ele, tudo. Chegou e disse assim, eu vou fazer uma brincadeira com o Ayrton, disse para mim, e eu acompanhei ele. Só que eu não imaginei que o cara ia enfiar o bolo na cara do Ayrton. Pô, ele enfiou o bolo na cara do Ayrton, cara. Pô, eu fiz a sequência de foto, aí o Ayrton virou um tigre, o cara ficou desesperado, saiu atrás do carro. E eu pensei que era brincadeira, né? Continuei fotografando, só que não era brincadeira, o Ayrton expulsou o cara dali, cortou a amizade com o cara, ficou desesperado. E aquele troço, já saiu a informação na rua, né? Quem é que estava lá dentro, quem é que estava atrás? Toda a imprensa internacional dizia, tem uma falda. O Lemir sabia que eu estava lá dentro, o Lemir Martins. Sabia que eu estava lá, o Lemir dizia, tem uma falda. O pessoal da France Press, que eram meus parceiros também, italiano, sabia que eu estava lá. Não, uma falda está lá, está garantida a foto. Só que eu tinha uma questão de ética, né? Eu tinha uma relação com o Ayrton, eu tinha permitido entrar. Será que ele gostaria que eu divulgasse essa foto? Eu esperei a coisa parar lá, assim, o pessoal, todo mundo, uma falda, tem que distribuir essa foto. Eu vou lá perguntar para o Ayrton. E fui lá, perguntei para o Ayrton se eu podia publicar a foto. Ele disse, pô, só pelo caralho perguntar para mim, tu pode fazer o que quiser com essa foto. Eu agradeci ele, muito obrigado. E obviamente que eu vendi a foto, né? Publiquei, foi publicado. Essa foto rodou o mundo todo, foi capa de não sei de quantos mil jornais na época, né? E aí eu me consagrei mais uma vez. Eu ganhava com o meu colete sempre, né? Não precisava nem ter... Uma falda eu estava ali, entendeu? Eu tive esse privilégio. Conheci gente fantástica, né? E minha vida começou aí. E na morte do Ayrton eu não fui fazer a corrida. Isso que eu ia te perguntar. Porque depois desses anos de convivência, tu não estavas no momento? Não estava. Eu não estava. Eu acho que eu estava na Alemanha. Porque eu trabalhava na época com o Placar, eu acho. E houve um problema, eu fazia futebol na Europa também, entende? E eu não fiz a corrida. E havia uma proibição na época, não sei se você lembra, que proibiram botar cigarro, imagem de cigarro, sim, entendeu? E aí a gente meio que, eu era patrocinado pela Marlboro, então meio que não participava de algum grande prêmio que não tinha propaganda de cigarro. Então, mas eu não estava. Como você recebeu a notícia? Eu me acabei, cara. E a Marlboro foi tão legal comigo. Eu sempre, o profissional que trabalha com a mídia e que é profissional, é fantástico a gente trabalhar. A Marlboro pegou, eu tinha um pacote de passagens assim, de dinheiro. E eu fui no escritório em São Paulo, até me emociono agora. Eu fui no escritório de São Paulo, né, para entregar. Não tinha por que eu continuar, né, porque o cara morreu, né. E eu fui entregar a passagem, os grupos de passagem. Os caras pegaram, me chamaram, me pagaram como se que eu tivesse feito todo o campeonato. Entendeu? E ainda me deram de presente viagem. Eu viajei acho que umas 3 vezes a Europa com as passagens. Me deram de presente, entendeu? Eu achei aquilo, cara. Porque eu disse para eles, eu não quero mais fazer. Isso que eu ia te perguntar, depois do falecimento do Ayrton? Nunca mais. Não entrei mais no autódromo. Eu tive um convite para fazer um grande prêmio no Brasil há uns 5, 6 anos atrás. Mas aí não fui, né? E como muda essas coisas, a gente já não é mais, não está não tá na área, tudo já não está fora, entendeu? Então, eu gostaria de um grande, mas eu não acho que eu não estou ainda. Eu fiz um transplante, entendeu?
Então eu evito, às vezes, certas emoções, entendeu? Até porque eu tive 2 rejeições, entende? Então, aconselho médico, não é bom eu me expor. Às vezes eu me emociono e eu sei eu não sei como é que eu ia reagir dentro do autódromo, entende? Não sei. Foi uma perda pro Brasil todo, né? Não é que é para mim, entende? Eu porque convivi com o cara ali, entende? Fotografei. Eu tive a honra de fotografar esse cara, entende? Como outros grandes pilotos, como o Fittipaldi. Eu gostaria de encontrar o Fittipaldi também, né? Eu tenho uma foto legal do Fittipaldi. São coisas que a gente guarda, né? E a história está aí, né? Tem que contar ela. Ditadura, guerra, Fórmula 1, como é que é trabalhar no Pan-Americano? Olimpíadas fez também? Não, Olimpíada não. Pan-Americano é uma mini Olimpíada. Era uma mini Olimpíada. Eu disse para o Pedro Martinelli, eu fiz com o Pedro Martinelli, eu disse para o Pedro Martinelli, Pedrão, é o seguinte, ó, isso aqui é uma Olimpíada, cara, e não tem colher de chá, tem que fazer tudo. Então era um desespero, porque tinha poucos fotógrafos para trabalhar, então a gente corria, e eu fornecia material para, na época era para a agência ANSA, não me lembro, uma agência italiana, e além de fazer para os jornais, né? Eu fornecia material, mas era onde tu fazia salto, tu fazia corrida, tu fazia natação, tu não sabia. Chega a Fuji e a Kodak tinham laboratórios para revelar, entende? Então essa era como na Copa do Mundo, né? As primeiras Copas que eu fiz, não tinha como trabalhar, né? Era uma loucura. Hoje não, hoje faz de costa. Mas foi uma experiência que eu acho que se eu for fazer a Olimpíada vai ser tranquilo, entende? Eu não pude fazer no Brasil porque eu tinha sido transplantado, bem na época, como nem a Copa. O dia que o Brasil perdeu, eu tava na UTI. O dia que tomou os 7? Porque eu não sabia. Que bom. Aliás, eu nem sei. Para mim, o Brasil está ganhando. Entende? Eu não tenho essa imagem, né? Eu até ouço, às vezes, os caras falando, mas o Filipão perdeu 7. Para mim, não. O Filipão, para mim, foi o maior técnico. É o maior técnico consagrado no Brasil, no mundo, acho. Que os títulos que ele ganhou, ninguém ganhou. E aí veio o Tite atrás. Então, eu acho que a gente fica muito apegado ao 7-1, 7-1. Porque o 7-1 já era, cara. Agora tem o Tite aí botando 4-1, cara. Então, é uma coisa que... Agora, só que não ganhamos a Copa do Mundo, entendeu? Quer dizer, vamos... Eu já fiz tudo isso que está sendo feito. Sim. Ir para tudo se classificar é uma coisa, é um campeonato. Esse é um campeonato. E o Tite tá bem seguro disso. Esse é um campeonato. Agora, a Copa é outro campeonato. Então não dá para dizer que agora é o melhor. Já é. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer na seleção. Eu não sou comentarista, né? Mas a minha experiência que eu já acompanhei com 4. Eu acompanhei 5 seleções, cara. Então já dá para dizer que eu um pouquinho aprendi, né? Então a gente já vai falar sobre essas 5 seleções que o Mafalda acompanhou. O programa Resenha faz a primeira pausa e no próximo bloco o Mafalda vai falar sobre Eurocopa, Copa América e as 4 Copas do Mundo que ele fez. A gente volta já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O programa Resenha está de volta com esse monstro da fotografia, Mafalda. Mafalda, antes da gente entrar nas Copas do Mundo, vamos falar sobre Eurocopa e Copa América. O futebol europeu ele tem a sua característica, o futebol sul-americano ele tem a sua também característica. Como é que foi fazer uma Eurocopa? Qual a Eurocopa que tu fez? Eu fiz, eu morava na Europa. Eu era correspondente da Europa da RBS. Eu e a Imara Staubl, que era minha mulher, nós morávamos lá. Então, a gente, eu acompanhava tudo que tinha e comecei a acompanhar a Eurocopa por causa da época que se preparava o campeonato, a Copa Mundial, a Copa do Mundo na Espanha. Então nós fomos morar na Espanha, entende? Década de 80, nós fomos para lá. Aí, é diferente o futebol dele, era um futebol de força, de combate mesmo, né? Então tu via uma Alemanha,
um time alemão jogar com um time inglês, porra, só faltava sair fogo, entendeu? E quando tu pegava um brasileiro, por exemplo, o Roma, tinha o Falcão, tá? Ia jogar contra o time holandês, por exemplo, tu via que o time italiano tinha outro ritmo de jogo, entende? Enquanto o holandês já tinha aquele negócio da laranja mecânica, já vinha naquela época, mas na década de 80, os times que tinham muito, já tinha uma seleção brasileira na Europa, entende? Então já estavam com um estilo, só que era muito mais pesado que o jogo hoje feito da América Latina. Tinha uma diferença muito grande. Eu hoje, sinceramente, não vejo uma diferença muito grande. Porque o futebol hoje é rápido. É toque de bola, tu vê como é que o Brasil joga, né? Foi 3 toques e gol. Então isso é muito rápido. Na época, tinha o drible, tinha mais aquele toque, mas a entrada era mais pesada, o zagueiro era pesado. Hoje, se botar um zagueiro pesado, fica para trás, como aconteceu com o Neymar passando pelo zagueiro do Uruguai. O cara nunca vai pegar o Neymar na vida, entendeu? Vai ficar, se tiver 10 jogos, ele vai ficar a vida inteira atrás do Neymar, porque não vai pegar, é muito pesado. O Neymar é né? Então hoje os times europeus, podem ver, eles não tem aquele zagueiro pesado como tinha o Beckenbauer, né? O Beckenbauer que era da seleção alemã, jogava no... não lembro qual é o time dele. O Bayern de Munique? O Bayern de Munique. O Beckenbauer era o zagueiro que era forte, mas ele começou a se afinar. Quando ele foi jogar com a bola, ele era um zagueiro fino, chamava o lindo, maravilhoso, que diziam, né? E te concorria com o Figueiredo, que era zagueiro do time chileno, né? Que foi zagueiro do Inter. Então, essa diferença hoje existia muito grande. Hoje eu não vejo muita diferença de uma Copa América e de uma Eurocopa, entende? Agora, nos clubes eu vejo diferença. Nos clubes eu vejo uma grande diferença. Como é que um clube europeu joga e como é que um clube brasileiro joga. Tu pode ver que o futebol rápido que toca o Liverpool, né? O Barcelona, o Roma, são características pura brasileira, entendeu? O ritmo brasileiro. Pode ver, os toques de bola. O Falcão, quando foi jogar no Roma, ele cadenciou o futebol italiano, começou a ter uma cadência no futebol brasileiro. Aí veio quem? O Maradona foi jogar na Itália também, no Napoli. Então, eu acompanhei esses caras, eu fotografei esses caras jogando lá, entende? Então, isso é uma diferença imensa de ver hoje o jogador brasileiro, entendeu? O time que não pregar esse futebol de toque, de rapidez, de toque, vai ser terceira divisão. Como é que foi acompanhar a seleção de 78, 82, 86 e 90? São gerações diferentes, 78 e 90, uma geração para cada, e 82 e 86 praticamente a mesma geração. E antes disso eu acompanhei a seleção de 75, se preparando para 76, para 78. Então, o Brandão foi técnico nessa época. Escalava uma seleção para jogar a Copa América, que foi jogada, parece que, no Paraguai. Eu não lembro, desculpa que eu não tenho boa lembrança agora. Mas eu lembro da época por causa do Brandão. O Brandão era técnico do Brasil na época. E convocou uma seleção e convocou um jogador do Rio Grande do Sul que chamava-se Caçapava. Jogava no Inter. E o Rivelino jogava, acho que no Fluminense, foi convocado pelo Brandão. O Rivelino era o todo poderoso, entendeu? Era o cara que jogava um futebol lindo, né? E o Caçapava, por isso que essa história começa a minha história nas Copas do Mundo, entendeu? Ela tem uma coisa fantástica. E o Caçapava era um crioulo forte, tinha uns pernão, porra, um cara porradaça. O Caçapava pegou a bola bem no meio do campo e eu estou fotografando. Estou fotografando no meio ali, era treino da seleção. Bem no meio estou fotografando. E na minha frente começou o Caçapava pegou a bola, deu um drible no Rivelino, deu um balãozinho no Rivelino. Quando ele foi fechar, puxar a bola, o Rivelino tocou-lhe o pé no Caçapava, montou o Caçapava. E eu fiz a sequência toda.
Naquela época não tinha, as máquinas não tinham motor, era no dedão, tinha que fotografar rápido, entendeu? Então, era uma competição com lance, entendeu? E isso foi pá, fiz aquela sequência de foto, todo mundo que viu ali, uns não fizeram porque estavam distraídos, outros... E eu fui revelar esse material no centro de São Paulo, no jornal, na época, era o Diário da Noite, que era dos diários associados. Eu fui revelar meu filme lá. Quando eu revelei, eu disse, olha, tem uma sequência aí que eu quero mandar para 0 Hora. Eu trabalhava na 0 Hora. Quero mandar essa sequência para 0 Hora, que é uma disputa de bola do Rivelino com o Caçapava. Os caras ampliaram, pô, viram a sequência toda ampliar. Pegaram o Jornal da Noite, que era um stand, aquele jornal grande, e fizeram toda a história, mostrando o Rivelino tomando baile e chutando o Caçapava. Aí, o que aconteceu? No outro dia eu entrei lá, o pessoal já me cumprimentou. Ô Gaúcho, pô, tuas fotos, que legal, pô, aquele negócio. E eu não sabia que tinha saído no Diário da Noite. Aí os caras me mostraram, pô, tipo, cara, pô, me consagrei, né? Fiquei, né? A 0 Hora também tinha publicado tudo. E os caras de rádio e televisão, tá, os outros caras que tinham feito as fotos meio de lado, assim, comigo, né? Aí o Scalco, que era do Placar, chegou e disse, eu vou querer toda essa sequência. Eu fiz algumas fotos, mas a tua tá perfeita. Foi na minha frente, né? Na minha cara também, né? Se eu não apertasse o botão também, eu vou te contar, né? Aí tava mal, né? Tinha que apertar o botão direito, né? Aí, pá, eu digo, cara, mas eu tô uma felicidade assim imensa, né? Aí, cara, eu tô caminhando em direção ao treino e vem o Rivelino. O Rivelino não me disse bom dia nem boa tarde, chegou e me deu um patelão no peito. Puf, eu caí, né? O Rivelino me deu um barguetão assim, me derrubou. Eu pensei que, pô, eu caí, né? Sabe que o sangue já subiu, né? Digo, pô, esse cara não tá brincando, esse cara tá batendo com verdade, né? Digo, o que é isso, cara? E aí veio correndo aí. Tinha um fotógrafo que era do Placar também, Rodolfo Machado, que veio também e perguntou pro Rivelino, pô, o que é isso? Tá batendo no cara? E já criou. Imagina, já veio 10 fotógrafos, 15 fotógrafos em cima do Rivelino, né? Todo mundo ali, eu disse, que isso? Por que tu vai bater no cara assim, pá? E aí, porra, logo a notícia surgiu, lá já veio o Brandão, tá? O Brandão veio e me chamou na sala para conversar, disse, ô Gaúcho, nós somos conterrâneos. Digo, sim, mas eu não vim aqui para apanhar, né? Eu também sei bater, né? E bato bem. Aí ele disse, não, pá, conterrâneo, pá, fica, ô Gaúcho, perdemos desculpa, pô, Rivelino. É que todo mundo pegou, tá todo mundo entrevistando por causa dessas fotos aqui. E eu digo, porra, e o que essas fotos estão mentindo, por acaso? O cara tomou um balãozinho. Aí eu já indiquei, digo, é isso aí, do Gaúcho, tu tem que escalar o Caçapava, porque... né? Aí o Brandão foi legal, me conversou. Pá, bem, teve que... pedir desculpa só escuta. Aí eu digo, pô, mas esse cara vai ter que falar comigo, né? Mas eu não disse nada pro Brandão, fiquei da minha, né? Aí passou. Cara... A infelicidade do Rivelino foi muito grande. Nós fomos escalados para viajar junto numa excursão. Cara, o Rivelino tinha que viajar comigo, cara. Aí ele ficou louco. Nós fomos, não sei se fomos no Chile, fomos no Uruguai. Ele teve que viajar no mesmo avião e eu passei por ele. Ele disse assim, o Gaúcho, vem cá. Porra, ele era encrespadinho pra caralho, né? Aí eu disse, ô Gaúcho, a gente se desentendeu. Pá. Eu digo, não, tudo bem, pá. Mas ficamos naquela ali, não era amigo, mas nem inimigo, entende? Mas eu sempre dei olho nele. Tipo, vamos que esse cara queira me dar um soco de novo. Passou. Aí quando o Coutinho assumiu a seleção, eu assumi a seleção com o Coutinho também. Aí fiquei trabalhando com o Coutinho um tempão, cara. E aí fizemos, eu não lembro, mas foi mais ou menos 2 meses, eu fiquei 2 meses com a seleção brasileira. Viajei a Europa, viajei a Oriente Médio, jogamos até com um time de garçom, eu acho, cara. Nossa, lá em Marrocos nós fomos jogar, viajamos. E o Rivelino ficou meu parceiro. Sabe aonde que ele ficou meu parceiro? Em Jeddah, na Arábia Saudita. Ele chegou para mim assim e disse assim, pô, você já tá... Eu tive que fazer uma viagem antes. Eu fui antes de todo mundo para Jeddah. Foi um pool que fizeram e perguntaram, uma falda... Eu tinha uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa cara de pau e uma
e uma energia, que eu não falava inglês, não falava árabe, não falava, mas eu entendia, o que os caras me entendiam, entendeu? E aí o pulo esse me nomeou eu para ir para Jeddah, para ver se dava para ser transmitida a foto. Certo. E as rádios poderiam transmitir. Nós tinha a Rádio Gaúcho, tinha a Rádio Guaíba, tinha a Rádio Bandeirante. E o pessoal da Rádio Bandeirante, Rádio Gaúcho, fizeram lá e me confiaram em mim, eu fui. Me ajudaram a pagar a passagem, eu fui. Fui para Jeddah. Pô, cheguei em Jeddah, já me roubaram na chegada do aeroporto, já me tiraram uma corrente que eu tinha ganhado da Imara. Na época era minha namorada. Tiraram a minha corrente, cara, já fiquei bem louco, né? Já comecei bem. Já comecei bem. Aí consegui chegar no hotel que eu tinha, a descrição do hotel. Cheguei no hotel e que eu falava com o árabe, eu dizia para ele que eu quero um quarto, cara. E Lia falava em árabe, falava em espanhol, em italiano, o cara não me entendia nada. Aí eu fui lá invadir o negócio, eu peguei a chave e ele, Kay! Consegui um quarto, cara. Aí o cara me deu um quarto lá. Tudo bem. Aí o Didi era técnico lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Aí o Didi no outro dia foi lá encontrar comigo. Ficou sabendo que eu estava lá, foi lá. Foi ele o embaixador brasileiro. Não era bem embaixador, ele era um negócio era tipo uma embaixada de negócios, entendeu? Aí eu fui sentir em casa com o Didi, né? Pô, Didi me salvou. E eu já te conhecia, o Didi, porque eu tinha feito uma história com o Didi e o Zagallo. O Zagallo era técnico no Kuwait, entendeu? Então eu tinha feito uma viagem para lá. E o Didi, pô, eu fiquei em casa. O Didi me levou para casa dele, comia feijoada, e mandei informados, sabe quanto? Eu tinha telefoto. Telefoto é uma máquina, né, para passar as fotos, que não tinha computador, não tinha nada, telefone. Eu passei 6 horas para passar uma foto. 6 horas? Cada vez que chegava na metade da foto, a foto caía. Nossa. Aí eu tinha que repor, porque era por via cabo, entendeu? Não era por telefone. Então eu tinha que passar para Londres para os Estados Unidos passar para o Rio de Janeiro para Porto Alegre. Nossa. Então era uma coisa louca, entendeu? Era um desespero total. E eu consegui passar essa foto. Essa foto eu tive que passar ela um pedaço, depois virar ela e passar outro pedaço. Mas conseguia. Então o pessoal ficou sabendo que dava para... Então foi 4, 5 rádios só. Televisão não lembro o que é que foi. Como é que foi fazer as 4 Copas do Mundo e não ganhar nenhuma? Pois eu queria agora ir para a Rússia, viu? Porque na Rússia eu acho que eu vou me dar bem das lá. 4 Copas, qual aqui doeu mais numa falda registrar o momento? Foi 82 na Espanha. Eu me dediquei todo, eu e minha família. A Imara, que era a repórter, se dedicamos, o Tele foi muito amigo. Viajei com o Tele. A Globo tinha um programa que falava sobre jogadores, entende? E a Globo me contratou para que eu viajasse para fotografar os jogadores. Não tinha essa facilidade que tem hoje, entende? Então eu fui fotografar a seleção russa, fui fotografar a seleção austríaca, fui fotografar a seleção italiana, francesa. Então eu fazia boneco. E tinha um comentário, os comentários que saíam da TV, era a minha foto no fundo, entende? Então foi uma época assim que marquei uma história. E o cara que era o chefe do esporte era eu acho que já faleceu, o antigão aí da Globo, não me lembro dele agora. E, então ele gostava muito do meu trabalho, então a gente viajou, eu viajei muito e com isso eu fiz amizade com o Tele. Então o Tele me disse assim, tu fotografa o segundo tempo da seleção lá de cima, porque eu quero essas fotos. Então eu fazia como é que era a colocação da seleção do campo. Então, e o Tele pegou esse material todo, entende? E eu era, podia ter comprado uma máquina, só que não era máquina para filmar naquela época, era mais difícil, mas eu não tinha esse conhecimento técnico, mas eu fazia com foto. E com foto eu fiz várias seleções para ele, com a formação da seleção, como é que atacava, como é que era o ataque e defesa. Isso serviu porque nós formássemos uma puta seleção, cara. E eu convivia diariamente com a seleção.
E todo dia com o Falcão, todo dia com o Zico, com os caras. Eu acho que ali faltou o seguinte, cara. Eu digo isso, mas ninguém dá bola porque eu digo, né? Como eu digo. Eu acho que o Falcão era para ser o líder do time, entende? Não, mas é que não sei por que não foi, né? Não sei. O Falcão mesmo disse não tem explicação para isso. O Zico também não tem explicação. E o Toninho Cerezo, para mim, babou, né? Babou e essa é a imagem que eu tenho. E da tristeza que me deu, né? Eu não conseguia fotografar, cara. Isso que eu ia te perguntar, como é que acaba o jogo, uma Copa do Mundo que tu te dedicou, a tua família, como é que é registrar esses momentos? Como é que é separar a emoção? Não, impossível. Eu consegui fazer umas fotos assim e disse pro meu colega que estava lá, digo, continua fotografando porque eu não tinha mais, eu não tive condições emocionais de continuar trabalhando. E eu lembro que um cara que me deu uma grande força foi o Manente. O Manente era o fotógrafo que fez a melhor foto, da maior tristeza que o Brasil tinha, que era um gurizinho aqui bancado, chorando assim, entende? Com a bandeira do Brasil. Esse foi o símbolo meu, entende? De tristeza, entende? A foto de um parceiro meu, entende? Que eu também poderia ter feito, entende? E foi muito triste, cara. Aí tu já chegou em 86 calejado? Não, aí tem uma passagem. Aí um colega meu, JB Scalco, ficou doente na Europa, né, nessa Copa. E eu fiquei um tempo com ele para cuidar dele. E consegui, através da Varig, naquela época tinha Varig, né? Em homenagem a isso ao meu sogro, que era comandante da Varig, né? Ao Papi. A Varig era nosso, em qualquer lugar do mundo, onde tinha um escritório da Varig, era o nosso local de encaminhar material fotográfico para o Brasil, entende? Era a nossa embaixada. A grande embaixada no mundo todo era a Varig. E acabou também, né? Mas isso é uma dívida que a gente um dia tem que cobrar. A importância que foi aquela Copa me deu uma lição, né? Nunca se ganha nada na véspera, né, cara? Eu sabia disso, mas eu achava que eu era campeão do mundo, cara. Eu chegava para os caras e dizia, nós vamos ser campeão. Os jogadores ficavam assim, mas fala, não é verdade, cara, calma, não, nós vamos ser campeão. Eu fiz um jogo lá da seleção tal, que é uma seleção de nada, rapaz, os caras não jogam nada. E fomos perder para o pior futebol, né, cara? Não tem explicação, mas o que fazer? Aí, claro, já fui sabendo que... Já 86 já foi... Já foi diferente, né, cara? Então já... Mas o México foi uma lição de moral, cara. Nunca me esqueço que o Zé Pinto era fotógrafo, né, dizia assim para mim, disse, cara, nós vamos perder essa Copa porque nós somos muito ruins, nós somos muito burros. E depois veio a fase do Lazzaroni, entendeu? 90 na Itália. Essa fase do Lazzaroni criou uma expectativa, porque tinha bons jogadores. Eu nunca esqueço do Branco, entendeu? O Branco jogou em 86, entende? E o Branco sofreu o pênalti que o Zico perdeu. Pois é. E o Branco vinha... Os caras não gostavam do Branco porque o Branco... Eu acho que era porque era gaúcho, entendeu? Eu acho que eu não gostava do Branco porque o Branco era gaúcho. A imprensa paulista queimava o Branco, a Carioca queimava o Branco, porra. E o Branco era um lateral... Eu digo pra ele, é meu amigo o Branco. Eu digo pro Branco, porra, tu era o melhor lateral, como é que nós não conseguimos ganhar, cara? Então nós falamos esse tempo, quando ele estava aqui no Figueirense, ele estava aqui, fomos jantar junto, ele, cara... E o Branco era o meu ídolo. Tu tava no jogo contra a Argentina? Tava. Tu visse ele tomando água batizada claro, lá? Não, água batizada, aqui não era água batizada, pô, meu. Ele disse que era batizada. Desculpa, porra, o filme não estava na máquina, né, porra? Não tem justificativa, né? Mas a história do Lazzaroni é o seguinte, quando o Lazzaroni escalou o Branco, a imprensa toda disse que não era para... O pessoal já meteu o pau no Lazzaroni porque não levou o Neto, né? Porque era paulista, né, cara? Tinha sido campeão pelo Corinthians. Então tudo isso influenciou. Mas não era só isso também, né? Aí o Falcão também já não estava, né? E criou-se uma unanimidade. Mas é engraçado, naquele jogo contra a Argentina foi o melhor jogo da seleção naquela Copa, né? E o gol do Falcão, né? Foi o gol do Falcão. Não, contra a Argentina? Não, contra a Argentina, que foi 1-0. O gol do Falcão foi contra a Suécia? Foi contra a Suécia, eu acho. E tem uma foto ali, né? Não me lembro se foi 86 aquela foto.
Acho que 86 aquela. Foi 86, 86. Né? Então essas coisas não tem como explicar, entende? E aí 90 foi a tua última Copa? A última Copa. Se passasse, fizesse essa passagem pela seleção e não ganhasse nada, Copa América, Copa do Mundo. Copa América, será que eu não ganhei? Eu acho que ganhei uma. Se foi aquela com o Falcão, era técnico, não ganhasse. Aquela nós perdeu no Chile. Foi um vexame, cara. Aí em 94 não fosse, o Brasil foi campeão, Foi tetra. campeão. É o Filipão. Não, o não foi o Filipão, foi o Parreira. 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 É aí que vem a história. Por que eu não fui em 94? Por quê? Tu vê como é que é o negócio, né? Eu ia para a Copa do Mundo, tá? Aí eu digo, não, mas eu recebi uma proposta para trabalhar na política. E era uma grana que eu, né, digo, porra, vou começar. E estava aí bem na campanha política, 94, eu peguei campanha política e fui pela família, porque eu tinha que ganhar um dinheiro que eu estava mal das pernas, sustentar a criançada toda, não dava, eu entrei para a política. E aí estava na política já há bastante tempo, né? Sempre trabalhando. Eu fazia futebol, viajava, mas eu nunca deixei de fazer sempre uma política assim. Eu fui fotógrafo com Tancredo, fiz as diretas, né? Fiz com Ulisses Guimarães, Luiz Henrique da Silveira, já fiz. Aí, paralelamente, política e futebol, aí fez Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores? Libertadores. Campeonato Catarinense, Campeonato Libertadores eu não fui campeão com o Inter, perdemos. Eu não sou colorado, mas eu era pé quente. É Grêmio? Eu sou gremista. Eu era o pé quente do Inter. Finado Tim, que era o preparador físico, dizia, essa viagem é uma falta, tem que ir. Nós vamos ganhar o jogo. Ganhamos na Venezuela, ganhamos no Paraguai, mas perdemos, não fomos campeão na Libertadores, perdemos para a Argentina, porra. De vários campeonatos? Eu fui tricampeão com o Inter, hein? Não, sendo gremista. Em compensação, fui campeão do mundo com o Grêmio, né? Tá bom. A foto do sangue na cara do Anchieta é minha. De tantos campeonatos brasileiros que tu fez, qual que mais te marcou? Qual é aquela foto que tu olha assim para um campeonato brasileiro e... Porra. Não são poucos, né? Eu vou dizer o seguinte, eu fiz algumas fotos, eu vou falar da arte do futebol. Acho que o jogador que mais me alucinava para fotografar é o gaúcho. Renato? O Ronaldinho? O Ronaldinho. O Ronaldinho, para mim, eu fotografei ele bem gurizinho, entendeu? Bem guri. Ele fazia um toque de bola. A foto era tão plástica que quando ele fazia assim com o pé, eu fotografava aquela sequência de foto. É um balé. Se vocês pegarem uma sequência de foto do Ronaldinho, é um balé, entendeu? Uma dança. Ele dava aquele chapeuzinho que ele dava, ele pegava a bola, driblava, batava no peito e olhava para isso. Um cara que fazia isso também era o Mário Sérgio. O Mário Sérgio chamava ele de Vesgo, né? Porque o Mário Sérgio dava para lá e dava um toque para cá, ó. Pá. E o Ronaldinho também tinha essa malícia, entende? O Ronaldinho não copiou porque aquilo era do Ronaldinho, era dele aquilo, entende? E para mim eu acho que foi o malabarista. Agora, o mais elegante do campo chama-se Paulo Roberto Falcão. Para mim não teve nunca um craque mais elegante de toque de bola do que o Paulo Roberto Falcão. Não que eu sou amigo dele, que eu estou dizendo, mas é. Não por ser amigo, nem por ele ser gaúcho. Ah, não é gaúcho, ele é catarino. Ele é catarino. Mas é porque a elegância dele, pegar a bola, tocar a bola. Pô, eu tenho uma foto aí, que eu gostaria que vocês mostrassem depois, para ver a chuva e aquela elegância batendo na bola. Puta, é uma arte, aquilo aí é uma foto é uma arte fotográfica, entende? E o jeito que ele jogava, entende? Era uma garça, né? Ele andava sempre na ponta dos pés. Né? Você falou do Ronaldinho Gaúcho e do Falcão. Aqui em Santa Catarina. Pô, Santa Catarina. Qual foi aquele jogador que te chamou a atenção? Que passou aqui por Avaí, por Figueirense, ou por outros clubes? Olha, eu vou dizer o seguinte, pode não ter sido craque, mas aonde eu estou é importante, entende? Eu tenho essa definição na minha cabeça. Aonde eu estou é importante. Se eu estou fazendo o campeonato catarinense, para mim campeonato catarinense é Copa do Mundo, entendeu? O Ademir, para mim, foi um grande jogador, cara.
O Abeniir era manhoso, entende? A bola sorria para ele e caía na manha do Abeniir, entende? Então, para mim, foi um cacão de bola. Era fotogênico o Abeniir? Era fotogênico. Eu gostava porque, às vezes, eu conseguia me comunicar com ele, dizia, corre pro meu, eu tô aqui, corre pro meu lado, entendeu? Ele vinha? Ele vinha, como todos. Eu tenho um cara que fui muito amigo dele, Dirceuzinho. Eu convivi com o Dirceu na Europa, na casa dele, com a família dele. E eu dizia para o Dirceu, eu jogava no Atlético de Madrid, eu ia fazer os jogos de futebol. Digo, Dirceuzinho, tu sabe onde eu fico sentado? Então eu ficava numa posição do campo, às vezes ele fazia um gol no Atlético, no jogo, ele corria para aí, lembrava que eu estava do outro lado, ele fazia volta e via. Os caras, ninguém correndo, mas ele via, porque sabia que essa foto vinha para o Brasil, entende? Então, eu sempre me comuniquei. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho também é meu ídolo, entende? Porque o Renato fez Copa do Mundo junto, entendeu? Então é o seguinte, a pré-Copa, por exemplo, o Renato comprou um chapéu no México e tinha que trazer esse chapéu. E ele dizia para mim assim, como é que eu vou levar esse chapéu? O chapéu é desse tamanho, cara. Entende? A gente conseguiu trazer esse chapéu para o Renato e eu dei para o Renato. Aí um dia a placar chegou para mim e disse assim, Mafalda, tu vai fazer uma matéria especial com o Renato, que o Renato é muito teu amigo, então vai falar à vontade contigo. Foi uma festa, né? Passamos um dia dentro do apartamento dele, numa piscina. Aí eu olhei assim, aquela piscina, digo, porra, tu vai ficar bonito com esse chapéu. Fui lá dentro, busquei o chapéu, botei aquele chapelão, pô, a foto ficou linda pra caralho, entendeu? Então o Renato passou a ser uma referência da minha vida, entende? Durante o Rio de Janeiro, era meu amigo, trocava ideia, como o Zinho foi meu grande parceiro, grande amigo, e o Romário, nós fomos eu fui tão parceiro do Romário, que ele tinha uma namorada, vou contar essa história, baixinho, ele tinha uma namorada, que não foram poucas, né? Essa eu vou contar, baixinho. Ela, uma cabeleireira que tinha lá, e aí ele me convidou, ô Gaúcho, seguinte, ó, tem uma festa, eu preciso de umas fotos lá. vamos numa festa lá na UCA, lá no morro, lá em cima no morro. Eu preciso de umas fotos. Ô Romário, vai ficar bravo não. Tu vai ver isso aí, vai ficar bravo, não fica chateado não. É história, né? Aí a gente foi lá pra UCA, cara. E ele tinha uma namorada que era linda, cara. Aí eu fiz as fotos dela, fiz ele com ele. E eu disse assim, digo, vou revelar. Ele disse, não, tá louco, deixa comigo. Eu te dou quanto de grana eu quiser. Aí, mas ele confiava em mim pra caralho, entendeu? Eu fui lá, revelei o material pra ele, dei todas as fotos pra ele, dei negativo. Digo, não quero ficar com esse negativo porque eu vou publicar um dia. Hoje era o dia que eu ia mostrar essas fotos. Né? Mas o cara confiava muito. Então, eu tive uma grande relação com o jogador de futebol. Outro cara que eu tinha uma relação fantástica chamava-se Dario. Até em boato nós somos uma vez com o Dario. Mas eu dizia o seguinte, se tu estiver concentrado e eu estiver cobrindo e eu estiver num bar, tu tá fudido. Eu fotografo. Não tenho medo de ti. Então existia, eu por exemplo, quando eu ia para o Rio acompanhar um Grêmio Internacional em Porto Alegre, eu não saía do meu quarto, para evitar qualquer tipo de encontro. E com técnico de futebol, né? Pô, tem técnicos aí que eu tenho história, tem umas que eu não posso contar, né? Mas tem histórias fantásticas, né? Conta aí pra gente. Eu vou contar uma do Grêmio, que o treinador era ele faleceu já, esqueci agora. E tinha um jogador que chamava-se Alcino. Era um nego, alto pra caralho, cara, era forte. E nós estávamos no Espírito Santo para jogar contra, não me lembro o nome do time do Espírito Santo, era Grêmio e esse time. E o Alcino chegou no café da manhã e o Negão passou de festa a noite toda lá, chegou no café da manhã, já chapadão assim, sabe como é que é, e chegou e disse, vocês são não sei o quê, e eu estava sentado com a máquina fotográfica. Quando eu vi o Negão brigando, dando explicação, eu já dei um tapa na cabeça do cara aqui e saiu batendo em todo mundo ali. Eu sentado no café, pá. Porra, rapaz.
a direção do Grêmio me chamou e disse assim, pelo amor de Deus, não manda essas fotos. O Grêmio vai jogar hoje à noite, como é que tá mandando essas fotos? Tipo, porra, e agora? E tinha um cara que chamava-se Rui Carlos Osterman, para mim é o professor. Digo, pô, o único cara que pode me aconselhar é o professor, o que eu tenho que fazer com esse material? Se eu mando para o jornal, não mando para o jornal. O que é importante para nós? Né? Era mandar foto, né? Aí o professor Rui Carlos Osterman teve a grande ideia de, tu não viu, Mafalda, o pedido dos caras. Manda a foto pro jornal. Mandei as fotos e botei. Olha, a direção do Grêmio gostaria que não fosse publicado, mas isso aí... Como a direção da Zero Hora na época era gremista, o final do Maurício era gremista, né? Mas eu cumpri a minha... Porque eu fiquei num drama, rapaz... Você de bico, né? Aquele negócio, um drama. Ninguém tentou me subornar, ninguém tentou me ameaçar, nem nada, só pediram. E eu, eticamente, digo, bom, eu vou usar... Falei com o Rui e o Rui disse, não, faz isso e tira o teu fora. Falamos de muitos jogadores aqui, Falcão, Romário, Ronaldinho, Sérgio Gil. Pois é, cara, eu quando descobri o Sérgio Gil, eu vi que era craque. Eu comecei a fotografar esse guri. Eu fotografei, eu estava no Diário Catarinense aqui. E tem até algumas fotos dele que eu consegui recuperar. Para mim foi muito triste. Eu cheguei para ele uma vez e disse, cara, tu é craque para seleção, cara. E ele ia ser craque de seleção, porque eu nunca errei. Eu fotografei o Falcão quando era guri. Lá Tem uma foto histórica do Falcão ajudando a construir o Beira-Rio, carregando o carrinho de tijolo, que eu... Essa foto já entrou, todo mundo tem essa foto, eu acho. É uma foto histórica. O Falcão, eu olhei e digo, esse é craque. Batista era craque. Então tinha elementos que tu olha e tu sabe que é craque. E o Sérgio Gil, para mim, foi uma das grandes promessas catarinenses. Eu acho que o craque que eu vi nascer assim e também se perder, né? Que morreu violentamente, né? E eu sinto muito, me sinto triste por isso, entende? Porque nós perdemos um grande craque de futebol. E Santa Catarina perdeu um grande craque, né? Que ele acabou indo para o Corinthians, tudo, né? Mas era... E eu não vejo mais jogador aqui em Santa Catarina. Não vejo gente brotando jovem aqui em Santa Catarina. Com algumas exceções, tem agora um jogador no Avaí, parece que veio da série de baixo, mas é muito raro, quer dizer, porque mandam cedo embora, entende? Vende o jogador cedo. Eu acho que a gente tinha que segurar esse jogador, entende? Fazer com que ele ficasse aqui para jogar. Porque é importante tu ter um craque na cidade, né? E nós não temos. Olhando umas fotos ali que você trouxe, eu vi uma foto do Guga. Esse é outro craque. Não tem como tu não contar a tua história se tu não fotografou o Guga. E junto naquelas ali eu vi também o acesso do Avaí em 2008 e o Guga tá ali no meio. E o Guga tá no meio. O Guga teve uma relação muito legal comigo. A primeira vez que vi o Guga jogar foi em Joaçaba, nos Jogos Abertos. E aí eu não entendo de tênis, mas eu entendo de craque. Eu disse para um fotógrafo do Diário Catarinense, chama-se Júlio Cavalheiro, digo, Júlio, gruda nesse cara aí que esse guri é bom. E começamos a se dedicar no Guga. E ele tem um respeito muito grande por mim, pela família dele, eu me dou muito bem com a mãe dele, tenho uma relação pessoal com ele. E, bom, não precisa falar do Guga, né? Mas não veio mais outro Guga, entendeu? Porque também falta agora que o Guga, que eu acho que dos 4 anos para cá, 3, 4 anos, que o Guga está dando esse impulso para essa gurizada nova, entendeu? Eu acho que tem que ter espaço para essa... Porque como não tem campo de pelada, tem que ter o campo então, de outras coisas, né? Para fazer outro tipo de esporte. Porque aqui não tem campo de pelada mais, né? Onde que tem? Não tem. Então tem que ter. E isso fazia o grande craque, né? Tu via numa pelada, o Gaspar que jogou no Grêmio foi descoberto numa pelada. Eu estou citando um aqui porque me lembrei do Gaspar. Grandes craques foram, né? Pô, tu quer o Cafu? Poucas peneiras.
O Cafu foi o cara mais insistente que eu conheci na minha vida. Eu conheci o Cafu, fotografei o Cafu jogando futebol. O Cafu me contou, conta das entrevistas aí, não estou dizendo nada de novidade. Quantas vezes ele foi lá, ia lá, os caras disseram, não, você não joga nada. O cara foi... E é o único cara que jogou 3 finais de Copa do Mundo. E outra, e foi campeão do mundo, né, cara? 2 vezes. 2 vezes campeão do mundo. Então, quer dizer, o futebol é isso. E eu acho que tudo na vida também é isso, né? Eu também estou aqui, né? É isso, né? O programa Resenha faz a sua segunda parada e no próximo bloco o Mafalda vai falar sobre as transformações da máquina fotográfica. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Estamos de volta com o programa Resenha, com esse monstro chamado Mafalda. Mafalda, como é que tu começou lá? Como você mesmo falou, tinha que clicar várias vezes e filme. Como é que foi essa transformação? Como é que você viu essa transformação, essa tecnologia da tua ferramenta de trabalho, da máquina fotográfica? Olha, eu comecei com uma Olympus Pen, uma máquina, aí depois veio o caixãozinho. Quer dizer, já tinha o caixãozinho, aí eu consegui um caixãozinho. A tecnologia, se tu analisar, não mudou, a fotografia, não, o que mudou foi a tecnologia, entendeu? A foto continua a mesma coisa. Eu queria lembrar que eu comecei a fotografar alguns grandes treinadores e craques de futebol com a máquina de fazer uma foto, tem que passar o filme e fazer outra foto. Eu vou dar um exemplo, o Espinosa. O Espinosa, para mim, é um grande técnico de futebol, foi um grande jogador de bola e foi campeão do mundo com o Grêmio, tive a honra de receber o convite quando o Grêmio fez a comemoração da festa, não me lembro de quantos anos era de campeão do mundo, eu recebi o convite do Espinosa e do pessoal para ir a Porto Alegre, só que eu tinha transplantado, então eu não pude ir também, né? Mas, a máquina fotográfica nessa época, a gente ia para o estádio, levava uma máquina e uma lente. E um filme, ou 2 filmes, dependia do jogo. Quando era Grenal, cada fotógrafo levava 2 filmes, ia 3 fotógrafos, só 6. E tu tinha que fazer os 90 minutos de tudo que acontecia com aqueles 2 filmes, de 36. Então, a fotografia era muito da malandragem do fotógrafo, entendeu? E tu sabia o que era importante. Tinha lances, às vezes, que tu não fazia. Porque, sabe, o lance era lindo, mas podia faltar filme depois da hora H. Então eu tinha que ter um filme, no mínimo meio filme garantido para poder surgir o gol, se está 0-0 num Grenal, por exemplo. Vou falar em Grenal, de um 0-0, de repente o Grêmio vai lá e faz o gol e pronto, né? Como acontecia seguido. Aí no final do jogo tu tá com aquele filme só. Então isso era uma... Depois evoluiu um pouco mais, o filme começou a ficar mais barato e tu começou a ter outro tipo de máquina. Já veio a Nikon com uma máquina 35mm, que tu já tinha um motor, já tinha uma lente maior para fotografar. Os grandes jornais do mundo tinham, mas nós não tínhamos. Na 0 Hora, no caso, não tínhamos uma maquinazinha para cada um ali, uma lente e pronto. Depois que começou a evoluir. Quando já surgiu as Nikon, na época assim, F5, F3, aí já tinha uma tecnologia mais avançada, entende? Quando veio a primeira máquina informatizada, foi uma loucura. Eu digo, eu não vou comprar essa porra, eu não quero. Sabe como é que é? Birrento. Eu vou continuar na minha, analógica, né? Laboratório em casa, as crianças se sujando com os químicos, né? Tu brigando com todo mundo, pô, não mexe na meu químico aí, pô. Entende? No entanto, um dia eu tive que chegar e dizer, eu vou ter que... Cara, foi uma dramática. Eu transformei aquilo num troço mais dramático da minha vida. E é tão verdade isso, é tão verdade que todas as minhas maquinazinhas
de analógica estão lá guardadinho, porque eu não consigo, acho que viver sem elas, entendeu? Além da tecnologia, antigamente a gente via muito nos campeonatos estaduais, saía um gol importante, se invadia campo e fazia foto. Como é que era trabalhar naquela época e trabalhar hoje cheio de regras? Por exemplo, hoje é só atrás do gol, ou não pode mais estar na lateral. Como é que é hoje trabalhar? Como é que era trabalhar naquela época e trabalhar hoje? Eu vou dar um exemplo que para entender que nem tudo isso que fazem deveria ser feito, entende? Existe um exagero muito grande. O exagero que eu digo é o cara que nunca aí a federação lá deu isso para o cara, não deixa aquele fotógrafo entrar, não deixa o fotógrafo entrar. Então isso, de repente, o cara começou a criar regra, entende? O futebol, ele é como eu, por exemplo, discuto esse negócio da televisão, tem que mostrar se foi gol ou não foi gol. O futebol tem a graça exatamente todo dia. Será que foi pênalti? Não, foi mão, não foi mão. Concordo. Pode ser um saudosismo meu, Concordo. Tudo bem. Como a gente não entrava tanto em campo, entendeu? Mas numa final não tem como tu não entrar. Hoje não dá, mas tem que dar. Então eu já briguei com isso, briguei com o fulano, com o Beltrano, mas é a necessidade de tu fazer a grande imagem. E tu tem grandes tele, aí o cara diz, mas tu tem uma tele grande, mas o bom é estar junto, é ver de perto. Eu acho que a geração minha é a última que está fotografando, entendeu? Essa geração nova já está acostumada a não invadir, a estar nessa... Então vai ser uma comodidade maior. O cara, só falta os caras ter que dizer, eu tenho obrigado a entrar de gravata para fazer um jogo, entende? Porque está virando muita coisa que não pode ir de bermuda, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entende? Então, de repente, as coisas estão mudando. Eu me adapto. Até por causa da idade, já também não estou mais afim de estar discutindo, né? Mas eu às vezes vejo um absurdo. Por exemplo, o campeonato, a Eurocopa, ou os campeonatos europeus, todo fotógrafo fica do lado, fica atrás, entendeu? Eu não vejo... Aqui no Brasil tem locais que... Aqui em Santa Catarina, por exemplo, não pode ficar do lado. Por quê? Eu já falei com o juiz de futebol, mas eu nunca quis criar problema. É vocês que não querem que a gente fique? Não. Eu me dou com um grande juiz, né? Não, nunca teve. E nunca teve problema com o juiz. Teve uma vez um problema em Porto Alegre, que um fotógrafo maluco lá deu uma cuspida no juiz lá num Grenal, entendeu? Então essa situação pegou mal, viu? Pegou mal, essa foto, esse ato pegou mal. Mas foi a única coisa, assim, mas nunca se discutiu com árbitro, nem com bandeirinha, nem nada. Porque os árbitros também nunca discutiram com o fotógrafo. Eu sou amigo de 90% dos árbitros que apitam futebol. E eles vão me cumprimentar. E eu faço questão de cumprimentá-los. Porque eu tenho respeito por eles. E eles apitam. Condenar um árbitro de futebol, às vezes eu vejo exageros, entendeu? O comentarista diz, esse cara apitou mal. Mas tu não está lá dentro para sentir a sensação. A fração de segundo. E às vezes... O cara não pode apitar porque é jovem, não sei o quê. Mas, porra, um dia tu foi jovem também, eu também fui, entendeu? E hoje eu não... Esperando uma oportunidade. Eu estou esperando uma oportunidade. E eu vejo tanto árbitros jovens, aqui em Santa Catarina, eu vejo árbitros jovens em Santa Catarina que são muito bons. E já vi os caras queimar os caras por um simples lance que poderia ser. Eu não sei, poderia ser, poderia não ser. Entende? Agora, eu acho isso exagero da CBF, por exemplo, em proibir certas coisas. Não pode, eu concordo, não invade o campo. Não, se o cara diz não invade o campo, não precisa tu ficar preocupado com o cara. Agora deixa eu circular, deixa eu andar. Procurar o melhor ângulo. Agora tem 70 fotógrafos, então vamos ficar cada um, tudo bem. Agora deixa eu ficar na lateral. Tem jogo que não é porque eu quero ficar na lateral, é que a luz é boa naquele jogo, entende? E me favorece. E eu estou proporcionando aquilo ali, uma informação, entendeu? Eu não estou fazendo aquilo ali para me promover eu. Eu estou promovendo a equipe. E eu acho que eu conheço diretor de futebol, eu conheço presidente de futebol que já vieram falar com federações, e eu tenho exemplo disso, que já vieram dizer assim, deixa os caras trabalharem, deixa os caras trabalharem. Quer dizer, os caras sabem a necessidade que tem de ter uma boa foto do jogador lá fora.
Entende? É importante isso. Eu já presidente de clubes que já falaram isso. Tem um presidente que eu tenho um respeito imenso, que é o Horta, que foi presidente do Fluminense. O Horta foi uma vez que veio em favor dos fotógrafos, porque queriam tirar os fotógrafos que não podia ficar em tal lugar. Pô, o que os caras estão fazendo de errado? Os caras estão fotografando, não estão invadindo o campo. Então, isso, eu acho que tem que ter... Por mais que nós temos bem equipado hoje, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma 400, uma 600, entendeu? Tem que deixar... Eu acho que ele tem o mesmo direito que eu tenho de estar com 300. Não, mas tu tem uma 300, ele tem que se dar. Não, eu também não tinha. Entende? Eu acho que ele não tem que se danar, ele tem que ter o mesmo direito, ele está brigando pelo mesmo espaço meu. Então, isso eu olho ainda, eu tenho uma sensação de exagero, entende? Quanto aos meus colegas, por exemplo, que são de campo, repórter de campo, setoristas, eles prejudicam às vezes as fotos, mas às vezes também ilustram a minha foto, entende? Entende? Quantas vezes eu já vi o cara tomar um tapa, né? Por exemplo, eu já vi, já fotografei, entende? Repórter tomando tapa de jogador de futebol. Ah, você está querendo corneteiro, não sei o quê, entende? Ilustrou minha foto, entendeu? É um registro. Então isso aí, eu também eu vejo exagero demais. Concordo que também não saia correndo para... Olha como é que foi esse gol aí, né? Como é que tu tomou esse frango, né? Eu concordo que não precisa ser tão exagerado assim, mas eu vejo que não tem exagero, está um pouco exagerado. Nesses mais de 50 anos de profissão, registrando momentos alegres, tristes, a repercussão maior do momento triste, ela é maior do que do momento alegre? Ela tem uma repercussão maior, um apelo maior? Ou não? Cada emoção, ela... eu acho que cada emoção é dada a sua devida importância. Seu grau de importância. Eu acho que tem fotos assim que para quem fez, são momentos inesquecíveis, entendeu? São coisas assim que... A primeira vez que eu fiz um Papa, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu não imaginei que eu estava na frente do Papa olhando para o cara, entendeu? Eu tive essa grande oportunidade, numa época em que era difícil ter acesso a um Papa. E depois tive a outra oportunidade de conversar com o cara e fazer uma foto que foi a foto mais importante no mundo todo. Eu lancei um chapéu, o cara pegou o chapéu, botou na cabeça e eu fiz a foto. Então, esse Papa com essa foto, para mim foi o maior momento da minha vida naquele momento. E foi um momento de alegria, né? Um momento de felicidade. Como vê, eu estava na Europa fazendo a seleção brasileira, eu acho, e eu viajei a Turim, porque mataram o primeiro-ministro italiano, Aldo Moro, e prenderam o Curcio, que era um terrorista das Brigada Roxa, que se chamava. E eu fui lá fotografar esse cara. Olha a loucura. Uma falda das candongas foi em Turim, fotografar o maior terrorista, que a imprensa não conseguia fotografar. E eu fui lá. Com a minha santa inocência, eu fui lá fotografar esse cara. Cheguei lá e disse, eu sou fotógrafo do Brasil, sou brasileiro, sou fotógrafo, quero fotografar o julgamento do Curcio. Os caras mandaram uma salinha lá, veio um cara falar comigo. Eu entrei pelo lado errado, eu tinha que ter... Por que eu entrei pelo lado errado? Porque eu vi uma portinha lá e vi que ninguém entrava. E na frente tinha 300 jornalistas. Digo, eu vou entrar aqui nessa porta, pode ser... Não vou, né? E entrei e o cara disse assim, falando italiano comigo, e eu não falo mal italiano, né? Não falo nada, né? Mal, não falo nada. O cara mandou entrar numa sala, me serviu um café e disse assim, que não era café brasileiro, era café colombiano. Eu digo, também é bom. Aí o cara, jornalista, minhas credenciais para ele, mostrei, estou acompanhando a seleção. Aí já falando futebol. Aí o italiano já cruzou a perna, pouca miséria, que Falcão não jogava aqui, porque não sei o quê, para cá, né? Já virou e eu conversei, mas eu nervoso. Digo, eu quero chegar no cara. Aí o cara disse assim, olha, nós vamos autorizar a imprensa a fotografar, mas já que tu está aqui, eu vou te levar lá para tu fotografar. Aí me revistaram, né? A revista. Fumei um charuto cubano,
que eu nunca vou esquecer, que o Fidel, em homenagem ao Fidel, fumei aquele charuto cubano dentro da onde estava sendo feito o julgamento. Aí saí da sala ali, cara, eu queria trazer aquele charuto para mim, como minha grande vitória, né? Mas eu não consegui porque o cara não deixou, óbvio, né? Aí eu fui, vamos lá, cheguei, cara, eu não acreditei que eu estava olhando os terroristas todos dentro de uma gaiola de ferro. Eu fiquei parado. Fiquei parado, olhando. E eu vi que o Curcio, eu perguntei quem é o Curcio, e o Curcio veio na minha direção. E eu comecei a fotografar ele. Primeiro eu fiz os caras saindo do carro, umas correntes, eu fotografei. Aí depois o cara ali veio na minha direção, eu fotografei, eu disse, eu sou brasileiro, Mafalda, sou brasileiro, fotógrafo brasileiro. E ele disse, Brasil? Ele ficou assim, olhando Brasil, fotógrafo brasileiro. Cara, eu fiquei emocionado de ver. Então esse é um grande momento. Para mim foi um dos grandes momentos da minha vida. Momento de prazer, momento de alegria, claro, não discuto nada. Eu estou ali para fazer o que... O cara era a pessoa mais importante no mundo. Aquele momento era ele. E eu consegui fazer a maior história. Não teve jornal no mundo que não publicou a foto do Curcio, que depois a imprensa fez, mas eu fiz primeiro. E é importante para mim dizer que eu fiz primeiro. Pode não interessar para ninguém, mas para mim é importante. Eu fiz primeiro. Num lugar que jamais alguém pensou que eu pudesse chegar. E cito de novo o Rui Carlos Ossman, as pessoas que estavam junto, o Ranzolin, todo mundo desses caras que estavam juntos sabiam que eu tinha feito essa foto. Foi uma consagração, porque a seleção toda me aplaudiu, né? Quando eu me juntei 2 dias depois com a seleção, o pessoal me aplaudiu. Aplaudiu. Né? Pô, foi um prazer muito grande. O Mafalda fez a foto do Curcio. E aí, esse foi um grande momento. E eu vou contar um triste momento, então. Eu fiz entre Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguai, tem uma passagem que é Santa Vitória do Palmar. E uma criança ficou doente do outro lado. Meningite. Foi o primeiro caso de meningite eu acho que na América Latina foi o primeiro caso de meningite. E eu estava em Santa Vitória do Palmar e eu passei para o outro lado para fotografar. E eu fiz a última foto de vida dessa criança. Eu olhei para a mãe, olhei para o pai e disse, eu vou fotografar. E ela estava... Eu criei coragem e fiz a foto dela e ela faleceu. Eu tinha que fazer aquela foto para mostrar para o mundo que a meningite estava ali. Se a gente não tomasse precaução, ia espalhar. E eu raciocinei muito, pensei muito se eu faria a foto ou não faria a foto. E eu digo, vou fazer porque é uma denúncia mundial, né? Eu tinha que denunciar, tinha que mostrar isso. Eu acho que essa foto, ela nunca eu vou esquecer, entendeu? Esse grande momento da minha vida. Falar em grande momento, no final do ano passado a gente teve uma grande tragédia que abalou não só o Brasil, não só o Estado, mas o mundo. E o Mafalda, como sempre, foi presenciar esse momento triste, mais um que tu vivenciou na tua vida. Como é que foi fazer essa despedida desses guerreiros da Chapecoense? Eu vou dizer uma falta de uma época e uma falta de outra época. Foi um divisor de águas para mim. E eu gostaria que a população de todo o Brasil pensasse o que eu vou dizer agora. Eu sou fotógrafo que posso me considerar um cara consagrado. Correto? Viajei o mundo, fiz os grandes times do mundo, fiz seleções do mundo, fiz grandes craques do mundo. Mas tem momentos da vida que às vezes a gente não dá para esquecer. Eu tive um certo momento com um jogador que passou pelo Avaí, o Kleber Santana, passou pelo Criciúma. E eu encontrei o Kleber Santana antes de ir para o Flamengo.
E nós tínhamos nós nos gostávamos, assim, nós se olhávamos, nós cumprimentávamos, nós tínhamos um ato carinhoso, entendeu? E eu cheguei para ele e disse assim, olha, tu vai pro Flamengo, tu vai jogar no Maracanã. Quando tu entrar no Maracanã, tu pense que tu tá entrando no Maracanã, negão, não tá entrando na ressacada, entendeu? E isso, eu não sei por que eu disse isso, e ele começou a rir, passou a mão na minha cabeça e disse, porra, passou-se o tempo, eu encontrei o Kleber Santana. Lá no Chapecoense. E ele veio me cumprimentar. E falou comigo e disse, eu não esqueci de ti. Eu lembrei que eu entrei no Maracanã. Isso, cara, isso foi muito maior a Copa do Mundo. E quando eu fui, que houve a tragédia, eu saí de casa 4 horas da manhã e fui para Chapecó. Eu não sabia como é que eu ia reagir em Chapecó, porque eu era amigo de todos aqueles caras. Mas eu era muito mais amigo do Caio. O Caio, eu fotografei ele quando era criança lá em Porto Alegre. Fotografei ele jogando, fotografei ele com a família, entendeu? Ele fez questão de me apresentar a mulher e o filho dele uma vez. Então eu tinha uma relação muito grande com ele. E a gente se gostava mesmo. E eu não sabia como é que eu ia reagir, entende? Eu tentei ser natural, tentei fazer com que as coisas fossem natural. E eu tentei, mas eu perdi a referência quando eu cheguei no aeroporto e acompanhei os caixões até o estádio. Eu tive força e fui o único fotógrafo, o único que chegou junto com os caixões, caminhando do lado dos caixões no estádio. Eu fui o único. As televisões no mundo todo mostraram. Quando desceu o caixão, que eu botei a máquina e vi os caixões entrando no estádio e aquela multidão no estádio, terminou uma falta. Eu fiz essa foto e não fotografei mais e não entrei no estádio. Eu me dei o direito, pela primeira vez, a não registrar aquele momento. Eu me dei o direito. De que eu vou ser forte o suficiente para me dar esse direito. De eu não querer registrar isso aqui. Isso não existiu. Eu não quero ver. Como me deu o direito de o primeiro jogo eu ir lá. E eu tive coragem de ir lá. Foi muito ruim para mim. Foi muito triste para mim. Mas eu tinha que vencer, porque senão eu ia ficar com essa coisa na cabeça que eu não queria entrar naquele estádio. E eu queria entrar naquele estádio. Eu não disse para ninguém isso. Eu dei mais ou menos umas 15 entrevistas para todas as televisões do mundo todo, falando sobre a Chapecoense. O que é a Chapecoense? Porque eu acompanhei a Chapecoense. Eu fiz uma trajetória da Chapecoense. Eu tenho na Série C, antes da Série C, eu tenho uma visita que eu fiz com o Grêmio. Fotografei o Grêmio e a Chapecoense, na década lá, quando surgiu a Chapecoense, entende? Eu fiz isso. Quer dizer, eu tenho uma história. E eu sou um grande amigo do pessoal de Chapecó. Entende? Sou amigo. Amigo. Quer dizer, não, eu não sou um conhecido, eu sou amigo. Eu tenho amigos. Deputados, prefeitos, limpador de rua, o cara que vende o porco. Eu tenho grandes amigos na região. E a Chapecoense se tornou um troço que era... Mas eu ia lá conversar com a diretoria, conversar com os caras, entende? Quer dizer, e depois disso foi um troço assim que... Mas eu fui e tive coragem de ir lá. E volta? Volto. Eu quero fazer o jogo
Quero fazer um jogo dele ainda, da Chapecoense. Não sei se eu vou ter condições de ir, mas eu gostaria de ir. Vou ver se eu vou. Porque é um grande momento para mim, entendeu? Eu fecho uma história. Entendeu? E o grande momento seria ser campeão com a Chapecoense. Entendeu? Não é impossível. Não é impossível. Eu estou aí para isso, para dar essa força também, né? Essa energia. Então, uma falda do antes e uma falda depois tem uma história. Eu tenho uma história linda para contar da Chapecoense. E pretendo. Já fui convidado pelo prefeito, pela diretoria da Chapecoense para a gente conversar. Eu ainda não sei o que eu quero, entendeu? Porque não é questão de fazer um livro para dizer, vou vender o livro, vou ganhar dinheiro. Não. Eu fui a única agência, a Mafalda Press, a única agência que tinha o time posado, o último time posado. O mundo todo usou essa foto. Chegou um momento em que eu disse para minha filha, para a Jana, e digo, Jana, não cobra mais a foto, distribui essa foto para o mundo. Porque nós tínhamos um amor, um troço de sentimento. Isso é uma questão de ética, uma questão de respeito, entendeu? Respeito comigo, entende? Não tem dinheiro que pague, não tem. Não tem dinheiro que pague. Não adianta dizer assim, não tem dinheiro que pague o que eu tenho da Chapecoense, entendeu? Não tem. Agora, eu posso fazer uma história, eu gostaria de fazer uma história, mas eu sei lá, estou pensando ainda. Estou vendo se eu consigo chegar na Libertadores, entende? Eu não fui ainda fotografar a Chapecoense na Libertadores, entende? Eu quero ver se eu consigo chegar Aí eu já tenho uma história melhor para contar, entendeu? E não é só o Kleber Santana, os outros jogadores, aquela imagem que eu tenho deles eu não vou perder. Eu fui tão respeitoso comigo, não com a Chapecoense, comigo e com a entidade de Chapecoense, que eu não entrei no vestiário para fotografar. Eu não entrei no vestiário para fotografar. Um respeito comigo. Porque quando eu entrei no vestiário da Chapecoense, eu fui, muitas vezes, pessoal, vamos ganhar hoje, então essa vibração, entendeu? Essa lembrança eu quero ter, entende? Eu quero um dia passar lá e entrar agora. Pessoal, vamos ganhar, entende? Quer dizer, eu também quero ter esse gesto, entende? Porque eu tenho essa imagem, a imagem que eu tenho é essa. São direitos que eu acho que o tempo já me deu o direito de fazer isso, entende? Eu não preciso mais ter essa... Não sou ambicioso. Não sou ambicioso. Eu quero participar, eu quero fotografar, eu quero trabalhar. Entende? É isso que eu quero. A alegria de fotografar. Que eu não perca, né? Que dure por muitos anos. O programa Resenha vai chegando ao seu final, mas antes o Mafalda vai participar da nossa sabatina. Mafalda, de tantos anos aí, um registro inesquecível, aquele que toda vida que tu bota a cabeça no travesseiro e... Não, esse aqui é o que eu vou levar pro resto da minha vida. Olha, eu acho que o Chapéu no Papa é uma história muito louca. Porque o Papa, cara, e eu ter coragem de dar um chapéu pro cara e o cara botar na cabeça e me olhar pra mim fotografar, eu acho que eu não vou, né, vou levar eternamente, né? E a taça erguida pelo Anchieta, Grêmio campeão do mundo, com a taça e sangue na cabeça, com o sangue correndo. De Leon, desculpa, mas o Anchieta também foi um grande jogador, um grande zagueiro. Na cabeça do De Leon com o sangue, também é uma coisa que a gente não esquece. Né? Um registro que falta ainda para uma Mafalda. Copa do Mundo? Ser campeão do mundo, na Rússia. Vai estar lá? Olha, estou fazendo força para ir. Gostaria de fazer assim. Não sei mas eu ainda tenho pretensões de fazer um jogo aqui com o Tite. Eu conheço o Tite. Eu quero dizer para vocês que eu joguei futebol com o Filipão, em Passo Fundo. Nós somos colegas de colégio, Instituto Educacional de Passo Fundo. E o Tite eu fotografei jogando futebol no Bento Gonçalves. Então tenho no Caxias, eu não me lembro qual dos dois que eu tenho um pezinho sempre chegado a esses caras. Eu tenho esse privilégio de eu poder contar isso, entende? Então
eu gostaria eu acho que eu vou conseguir fazer um jogo ainda da seleção aqui. Você já falou que o maior jogador que você viu jogar foi o Falcão. Você que cobriu grandes clubes, grandes seleções, e o maior treinador que você viu? Maior treinador? Olha, eu já vi bastante treinador, cara, mas eu tenho um respeito muito grande. Sei lá, cara. Eu tenho medo de dizer um nome e não. É que... Não pode ficar em cima do muro. O Filipão. Filipão? Filipão. E eu acho que agora o Tite está provando que é um grande treinador, entendeu? Mas eu acho que o Filipão... E outro cara que eu não... Né, assim, é injustiça eu dizer que não é um dos maiores craques que vi jogar é o Zico, né? Eu fiz um dos maiores, os gols mais lindos do Zico. Esse gol, toda que é propaganda que existe de futebol carioca, brasileiro, é o gol do Zico, que ele chutou, botou no ângulo e a bola encheu a rede assim. Eu combinei com o Zico, no Flamengo, e disse para ele, digo, Zico, é uma matéria especial que nós estávamos fazendo. Eu tenho que fazer você cobrando uma falta e a bola entrando no ângulo assim e a rede estufando. E eu fazia a foto assim de cima, com a grande angular que pegue tudo. E ele disse, pá, mas isso aí é loucura, quer dizer, tem que estar no ângulo certo para isso. Ele me explicou tudo direitinho. E teve um jogo no Maracanã, Flamengo e Campeonato Brasileiro, eu acho. E a bola, pá, e o Zico pegou e colocou a bola e eu saí correndo, botei uma grande angular e vim atrás da goleira, atrás da rede assim, e levantei e fiquei assim, esperando. Adivinha aonde ele botou essa bola? Lá na gaveta. E adivinha, a placar deu em 2 páginas abertas assim a foto. Quando saiu, eu fui levar essa foto para ele e agradecer. Então, puta, isso é craque, né, cara? Isso é craque. Botar a bola ali. O cara botou... Não sei se ele pensou em mim, mas a minha energia foi tão forte que a bola entrou, cara. Impressionante. Está publicada essa foto na placar. 2 páginas. E tu me perguntou de foto, eu vou dizer uma coisa para ti. Tem uma foto que eu fiz... Eu fui consagrado o rei do Maracanã uma vez, o reizinho do Maracanã. Desculpe os carioca, mas era verdade, viu? O reizinho do Maracanã, no fosso. Eu trabalhava com uma 600 e eu fiz uma foto do Dida, do Tita, que jogava no Vasco. Ele fez um gol contra o Flamengo, enfiou a camisa na cara e veio correndo assim, ó. E eu fiz uma lapagem dele assim, com a 600. E a placar deu 2 páginas assim. No outro dia o Globo me convidou para ser fotógrafo deles. E eu não fui. Um conselho Essa história é fantástica, né? Um conselho para quem está começando agora na fotografia. Acredita que se tu quer ser fotojornalista, tem que correr todo dia. O fotojornalismo hoje é de quem anda mais. E a tecnologia é bom, mas não esqueça de que o ser humano é importante. Se tu não tem percepção e visão, tu vai ser mais um apertador de botão. Então, fotojornalismo é fotografia, é também arte. Não é que tu fazer uma foto, que todo dia, não. É a imagem feita com arte. Todo dia eu tento fazer uma foto e é difícil, é muito difícil. Eu estou numa linha agora de fazer bastante natureza, bastante coisas assim, porque não tem o mesmo pique que eu tinha. E tem um problema que eu não posso andar muito rápido, não posso correr muito, então tem um problema. Mas não justifica, tem horas que eu esqueço e saio dentro da ressacada, ou dentro do Figueirense, correndo atrás de uma foto. Eu esqueço, mas não posso. Mas então eu acho que... E não perde, não perca. Tu quer ser fotógrafo, vai ser fotógrafo. E fotografa todo dia, toda hora. Hoje tu não gasta filme, porra. Hoje é cartão, então vai embora, vamos embora. E eu tô aí para que todo fotógrafo que quer bater um papo, conversar, mas falta presta às ordens.
tantos esportes, segmentos, qual é o grande ídolo do Mafalda? Na fotografia, eu diria assim, ó, Cartier-Bresson foi o cara que eu não imito. Tem gente que às vezes diz que eu imito. Eu não imito Cartier-Bresson. Eu também me deu a ideia, é meu ídolo, é o cara que... Mas eu nasci assim. Eu tenho essa linha. Entende? Então não é falsa modéstia mesmo. Eu já estou cuidado para dizer que as coisas não são bem assim. Eu tenho ele como o cara que jornalisticamente foi o cara que deu essa visão jornalística. A Magnum, agências deles, com o Capa, vieram fazer isso aí. E nós somos seguidores dele, óbvio. Porra, mas cada um na sua. Eu tenho uma linha que é tipo Cartier-Bresson, mas é minha, não é dele. Não é imitação. Eu acho que a imitação... Toda foto é repetida. A foto não existe. Já é um momento passado. Isso às vezes as pessoas ficam dizendo, como assim, Mafalda? A foto é o momento passado. O momento que tu clicou já passou. Então é o momento passado. Mas continuamos fazendo, porque sem esse momento não existe. Só existe a história porque tem a fotografia. A imagem só existe por causa disso. Tanto ela de televisão, mas é a imagem, é foto. E o registro da história só é contado quando tem isso. Sem isso, não me venha com churumelas. E no esporte? No esporte, para mim, o craque? Não, o ídolo no esporte em geral. Senna. E quais são os projetos aí para o Mafalda em 2018? Eu tenho vontade de... Um dos projetos meus é ir à Rússia. Mas ir antes da Copa. Esse é um dos projetos meus. Espero que dê certo. Porque eu sempre gostei de ser o primeiro a chegar. E quero ver se eu consigo. Vamos ver. Se não der, posso ser até o terceiro, quarto. Mas eu quero ir. O que é a fotografia para o Mafalda? Ela te proporciona tudo e ao mesmo tempo nada. Porque se tu não fez, não apertou, tu não tem nada. Agora, se tu fez, tu apertou, tu tem. É o grande momento. A fotografia é o momento. O grande momento. Para mim é tudo. Eu não sei. Eu queria ser médico. Imagina se eu ia ser médico, como é que eu ia ser? Não dá nem para sonhar. Então, a imagem fotográfica, a fotografia, ela é tudo. É o ato único. Esse foi mais um programa Resenha com esse monstro da fotografia, do fotojornalismo. Quantas histórias ele acompanhou no mundo, quantos registros ele fez. Mafalda, obrigado por esse momento histórico aqui pra gente. Eu acho que me estendi um pouco, mas é o seguinte, cara. O que a fotografia me proporcionou, o que o fotojornalismo me deu, é de uma riqueza muito grande. E isso eu gosto de dividir com as pessoas. Eu não quero passar aqui e ser lembrado simplesmente como um fotógrafo qualquer, não. Eu quero ser lembrado pelo fotógrafo que eu fui, pelo critério e ética e respeito que eu tenho pelas pessoas. É isso que eu quero ser lembrado sempre. Eu quero deixar o meu legado que seja de história. Eu tenho hoje a honra de dizer para vocês, no mundo todo, eu tenho sempre um parceiro, sempre um amigo. E aí no Brasil e na América Latina, eu tenho fotógrafos que começaram comigo. Começaram a trabalhar comigo e hoje estão trabalhando em grandes jornais, em grandes empresas e viajando muito o mundo. Então, isso é o legado que eu quero deixar para a fotografia. Além da riqueza que eu tenho de imagens. E peço a todos que vamos, força. 2018, campeão do mundo, Mafaldinho. Esse foi mais um programa Resenha. Até a próxima quinta, pessoal. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.